Aliança. Esporte é na Aliança. Começa agora na Rádio Aliança, Aliança Esportes. Entrevista, notícias esportivas, abordando os principais destaques do esporte nacional, local e regional. Na Rádio Aliança, Aliança Esportes. Muito bem, hora oficial do Brasil, 3h05. Muito boa tarde para você. Estamos começando aqui na Rádio Aliança, 1h30 de muito bate-papo, de muita informação, se tiver, né? Porque o coronavírus parou tudo, literalmente. Tivemos um caso confirmado aqui em Concórdia e continuamos nessa toada, mas a expectativa é que semana que vem a coisa pode voltar ao mais próximo da realidade possível. Mas o assunto aqui é esporte. Vamos tentar aqui debater o que está rolando de esporte, porque não só está parado aqui, mas também em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, enfim. A bola não rola em função dessa questão do contingenciamento do coronavírus. Uma tarde de tempo aberto em Concórdia, a temperatura marcando nesse momento, vamos aqui atualizar a temperatura aqui na Rádio Aliança, 23 graus, temperatura agradável, hein? Agradável, fim de semana bonito, em termos de paisagem, em termos de iluminação, em termos de luminosidade, não iluminação, luminosidade. Mas no que tange a questão hídrica, a questão da chuva, continua feio o negócio e torçamos aí para que a chuva volte o mais rápido possível aqui à nossa região. Além do coronavírus, como já foi dito aqui, também temos essa questão da estiagem. E vamos tocando barco por aqui e comigo todas as tardes de sábado na Rádio Aliança, Leonardo Reck. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Josemar, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Tá difícil, viu? Ah, é? Não tá fácil. Só para situar o ouvinte, nós estamos implementando um sistema novo aqui de transmissão, então corre o risco de eventualmente sair alguma coisa indesejada que não é possível. Ah, vai sair o gemidão aí também ou não? Não vai. Então tá. Mais ou menos um comercial onde era para uma música, alguma coisa assim. Sim. Nada de tão alarmante. Mas verdade. Enfim, estamos aí, né? Muito bem, temos aqui um novo sistema então de tocar os comerciais aqui na rádio, mais moderno. Tudo que é moderno nós temos dificuldade aqui, né, cara? Porque estamos com uma idade um pouco mais avançada, então não estamos aí habituados a novas tecnologias. Daí qualquer aperto no botão errado aí já a vaca vai pro brejo. Bom, e temos patrocinador a partir de hoje, viu? Temos patrocinador a partir de hoje, a LSG Ambiental alerta o produtor rural: se você capta água de nascentes ou de poço artesiano para a criação de animais, seja na avicultura ou na suinocultura, você deve fazer a outorga dos direitos de uso da água, conforme pede a legislação. Evite multas, consulte a LSG Ambiental para fazer a outorga, ligue 3442-05413 e conte com a LSG da Engenharia Ambiental Luciane Tibola. Vamos juntos aqui na Rádio Aliança, destacando aqui as informações esportivas e também que estão no site www.radioalianca.com.br. Vamos juntos aqui na frequência 750. Covardia. Dudamel dispara contra Natan e aproveita para desabafar contra dirigentes do Atlético Mineiro. O Rafael Dudamel, que é técnico venezuelano, treinou o Atlético Mineiro, não deu certo aqui no futebol do Brasil, não deu certo no Atlético Mineiro, foi demitido aí já no início da temporada e foi agora para a mídia, para Berlinda, disparar a metralhadora giratória. Jornal: sozinho em hotel, Ronaldinho volta a ter luxos após ficar mais um mês detido na penitenciária. Gustavo Henrique e Bruno Henrique disparam contra presidente do Santos. Ou seja, não rola bola nos campos dos estaduais, Copa do Brasil, tudo parado, mas os bastidores continuam quentes. O pessoal continua atirando. E assim a vida vai seguindo seu fluxo normal também. E aqui no site da Rádio Aliança, o www.radioalianca.com.br, o Darlan Romani, ele que mora em São Paulo, ele que é concordência, começou aqui no atletismo, ele não pode treinar no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo em Bragança Paulista porque está fechado em função dessa contingência do coronavírus, ou seja, o toque de recolher, não toque de recolher, a recomendação do isolamento social também está acontecendo em São Paulo. Então, como ele não pode ir até esse local para treinar, já que ano que vem é o ano de Olimpíada, era para ser, esse ano mudou para o ano que vem, o que ele fez? Pegou um terreno baldio na vizinhança dele lá e colocou então um centro de treinamento para ele mesmo. Ou seja, ele treina pertinho de casa, não tem deslocamento e tudo mais, a poucos metros está em casa e de casa vai para o treinamento e assim ele mantém então a preparação física para Tóquio 2021, ele que está com a sua vaga garantida.
E ele também que foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos que aconteceram no ano passado em Lima, no Peru. É uma forma de aproveitar um terreno baldio, né, rapaz? O que você faria com um terreno baldio aí, Leonardo? Além de capinar, é verdade. Olha, vai falar a verdade aí, Leonardo. Eu capinaria e tentava deitar um pouco, porque eu já deito normal em casa, por que eu vou querer sair de casa, né? Então, pra mim, o que eu faria com o terreno baldio, de repente plantar alguma coisinha, colocar alguma coisa pra colher depois, mas nada de tão preocupante assim. Talvez pensaria, se o terreno, claro, fosse meu, talvez eu pensaria em construir uma casa própria. Mas, em todo caso, não vou ficar só no básico, né? Porque não temos muita escolha agora. Pois é, e o Darlan Romani então resolveu construir um centro de treinamento para ele mesmo, claro que é para arremesso de peso, né? Não precisa de muita dimensão e tudo mais, acaba arremessando aí o peso, né? Então acaba treinando, tendo a dimensão correta, ele mantém a preparação para Tóquio 2021, já que as Olimpíadas, em função da pandemia do coronavírus, foram mudadas, foram adiadas para o ano que vem. Seria daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses em Tóquio, então o pessoal adiou para o ano que vem em função da pandemia do coronavírus. 3h11, daqui um pouquinho, então uma entrevista para falar do interiorano, né? Como é que fica a situação aqui no interior em Concórdia? Para ter começado já estamos aí há 3 fins de semana atrasados em relação ao cronograma da Série C da competição e não tem previsão para começar, ou de repente já vamos ter essa previsão. E uma vez que o governador então anunciou que alguns outros setores vão retornar às atividades, o comércio em geral, né? Em Santa Catarina já a partir da segunda-feira. Daqui um pouquinho, então, a entrevista com o Fábio Pellicer para ver como é que está sendo a organização do campeonato nesse período de contingenciamento aqui do coronavírus. 3h11, 13h11. Temos aqui uma informação também, uma encheção de linguiça, digamos assim, do Globoesporte.com, que lançou o quiz sobre a Copa do Mundo de 2002 e também da campanha do Brasil naquele campeonato. Antes da gente falar, então, com o Fábio Pellicer, daqui um pouquinho, então... Já está na linha o Fábio, então vamos falar com o Fábio agora, então, para sabermos como é que está a questão do interiorano. E daqui a um pouquinho fazer o teste contigo, Leonardo Reck, sobre o quiz da Copa do Mundo de 2002. Tu tinha que idade em 2002 aí? Eu sou de 94, então eu tinha 8 anos. Eu tinha 22 anos na época. Eu lembro de alguns jogos da Copa. Acho que foi uma Copa em que o Brasil ficou campeão invicto, né? Exatamente. Eu lembro de alguma coisinha assim, eu lembro ainda dos gols do Adriano e tudo, né? Eu consigo lembrar de alguma coisa. Ah, sim. E também do penteado cascão do Ronaldo. Sim, sim. Convenhamos, é uma coisa ridícula. Vamos fazer um quiz aqui, não vale colar, viu? Não, vamos lá. Vamos fazer um quiz da Copa do Mundo. Vamos entrar na brincadeira aqui do Globoesporte.com, já que não tem esporte, não tem nada acontecendo pelo Brasil aí. Vamos conversar agora com o diretor esportivo da Secretaria do Desporto e Cultura de Concórdia, Fábio Pellicer. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Jusimar. Tudo certo e contigo? Tudo certo. Aguardando o desfecho aí dessa quarentena, né, para ver quando retornam os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, enfim, tá tudo parado. E o interiorano que era para começar também não começou, né, Fábio? Alguma previsão aí ou não? Na verdade, Jusimar, nós temos somente a Série C que não iniciou no prazo previsto devido à quarentena, que a previsão era de iniciarmos no mês de março, mas em virtude dessa quarentena a gente está com ela atrasada, principalmente algumas rodadas. A Série B e a Série A a gente já tinha previsto para iniciar agora, final de abril, início de maio. Vamos aguardar aí os fatos e para ver o que vai ocorrer agora nas próximas semanas, para ver quando podemos ter retorno ao futebol e aos campos, né? Que a gente depende da liberação para estar realizando os jogos, né? Certo. Até para compreensão aqui do ouvinte da Rádio Aliança, a decisão a ser tomada, então, se baseará pelo retorno dos campeonatos profissionais, estaduais, ou, de repente, pode ser uma decisão aleatória, individual aqui da Secretaria, Fábio? O que depende, na verdade, hein? Não, na verdade, o nosso interiorano diferencia muito desses demais campeonatos, né? Até certo. Porque a aglomeração de público não é tanto, né? A gente tem que aguardar, ver o decreto municipal, o que o nosso prefeito vai determinar agora a partir do decorrer da próxima semana, para assim que liberar para ter eventos, né, eventos esportivos, aí nós vamos liberar o início do interiorano também, né? Então a gente está nesse aguardo, porque agora tudo que se fala é especulação, então vamos aguardar as próximas semanas, agora com o retorno do comércio trabalhando, e acredito que mais tardar aí na primeira semana de maio a gente inicia os eventos.
Então o prejuízo para a competição não vai ser grande em relação ao atraso, porque somente a Série C vai estar atrasada. As demais, então, se por exemplo acontecer o retorno nos prazos de 15 dias, vai estar dentro então do cronograma estabelecido pela Secretaria de Esportes. Foi isso que eu entendi, né, Fábio? Exatamente. O nosso maior problema é nos eventos escolares, né, que depende da participação das escolas, que é o moleque bom de bola, e os jogos escolares de 15 a 17 anos, que nós já estávamos com eles programados, e esse sim, a gente não sabe o que vai acontecer com o calendário, a gente depende também do calendário da FESPORT. Esse é um prejuízo grande para os eventos escolares. Os eventos comunitários nossos, a gente tem um cronograma de realizações, né, para até que não acumule muitos jogos no decorrer do ano. Mas esse ano vai ser atípico, né? Nós vamos ter que trabalhar agora com o calendário novamente e trabalhar com as equipes e vamos ter que ter a compreensão de todos, né? E com esse atraso agora a gente vai ter que dar um ligeirão aí nas rodadas para conseguir terminar esse evento até o final do ano, né? Bom, e como é que está a preparação aí para quando houver o sinal verde para começar o interiorano por parte da Secretaria em termos de arbitragem, em termos também de organizações internas para que ande bem o campeonato assim que ele começar, que não teve um início, não foi parado, apenas não começou, adiou-se o início, né? Como é que está a organização da Secretaria nesse aspecto aí, Fábio? Que a gente sabe que a bola não rola, mas o trabalho de organização continua, esse não para, pelo menos. Então, a gente tem agora a questão burocrática, né, que é da documentação dos atletas. A gente já recebeu as fichas de inscrições, então, registrando os atletas, a gente vai saber se tem dupla inscrição, e estamos agora aguardando a documentação, que é o xerox de identidade e a negativa de título, que é o que determina a participação dos atletas, né, a negativa do título eleitoral. Então, as equipes têm esse tempo agora para estar organizando essa documentação. Também eles têm a dificuldade, em virtude que a Justiça Eleitoral não está trabalhando, porque aqueles atletas com pendência não podem se emitir essa certidão. Então, assim que liberar também o funcionamento do cartório liberal, a gente vai ter uma noção melhor até para estar determinando, né, esses prazos finais para entrega de documentação. Ele também não quer atropelar, porque todo mundo vai encontrar dificuldade. Então, agora é a questão de documentação, organizar. A arbitragem já está contratada, já está definida, só aguardando o pontapé inicial para iniciar os eventos. Muito bem. E até para a gente refrescar a memória do ouvinte da Rádio Aliança aí, Fábio, como é que ficou a formatação e tudo mais? Já falamos sobre isso, né? Aqui na programação da Rádio Aliança. Até para a gente dar uma apimentada e até para refrescar e trazer à tona, porque muito assunto importante ficou ofuscado por essa questão do coronavírus. E é importante, de repente, resgatar esse tipo de informação para que o ouvinte aí já comece a entrar no clima do Campeonato Interiorano, que é o que se tem de interesse nesse momento, né? Como é que é a formatação de disputa, quantas equipes em cada divisão, até para refrescar a memória aí, Fábio? Bem, então assim, até aproveitando a oportunidade, a gente ainda tem aberto as inscrições, a confirmação das equipes para o interiorano de futebol 7 feminino, tá? Certo. Então quem não confirmou a participação, é bom lembrar também que ainda pode ser feita a confirmação das equipes, que era outro evento que era para iniciar nesse mês de abril e em virtude de todas essas questões também está atrasado. Entrar no prazo de inscrição de equipes e confirmação, para depois realizar congresso técnico e definir forma de disputa. Falando de interiorano, a Série A, a gente tem 15 equipes, elas estão distribuídas em 3 chaves de 5, jogam no sistema de turno e retorno dentro da chave, e depois, a partir das próximas fases, a questão é mata-mata, até o final do campeonato. Então são 15 porque houve a desistência de Rui Barbosa, então ficamos somente com 15, não houve mais o acesso de nenhuma equipe para compor as 16, como é de praxe. Na Série B, a gente tem 16 equipes, determinadas elas em 4 chaves de 4, jogam também no sistema de turno e retorno dentro das chaves, e depois segue adiante nas demais fases no sistema já conhecido pelas equipes. Na Série C, elas estão divididas, são 22 equipes, aí elas estão divididas em 3 chaves de 6 e uma de 5, e também jogam no sistema de turno e retorno dentro da própria chave, com a classificação de 8 equipes para a próxima fase, que é a segunda fase, que daí, a partir da segunda fase até o seu final, é tudo mata-mata. Certo. Informação importante essa também, né? Dar essa refrescada na memória, então, do ouvinte, do entusiasta aqui do esporte amador do município de Concórdia, como funciona e como vai ser o interiorano esse ano também. Agora, Fábio, talvez uma pergunta aí que pode soar um tanto quanto exagerada, mas é importante, de repente, aí se
até a título de orientação para o torcedor e para os atletas, independente de quando vai recomeçar ou começar o campeonato, a Secretaria estuda de repente algumas medidas, algumas recomendações para os clubes aí para que realizem as partidas com essa segurança em relação ao coronavírus aí, Fábio? Pois é, agora, como a gente falou, né, a gente falando das futuras especulações, vamos supor, a gente tem uma preocupação com a Série C, que se adiar muito o início da competição, talvez a gente não consiga realizar nessa fórmula, nesse formato que a gente estipulou no início do ano, porque são bastante jogos, são 132 jogos até o final do evento, então não sei se vamos ter calendário, se atrasar muito o início, se prorrogar esse início lá para junho ou julho, aí a questão vai ter que ser modificada, vamos ter que rever a fórmula para adaptar, para conseguir ter um evento que inicie e termine nesse ano, né? Então, assim, a gente vai aguardar as determinações, porque a gente também trabalha com as determinações superiores, né? Sim, então, se for liberado, qual vai ser a possibilidade de estar se fazendo? No interiorano a gente não tem como fazer jogo sem público, porque não tem como fazer portões fechados, né? Sim. Então, diferencia. Então é complicado essa questão, a gente também tem que primar pela saúde de todos, né? Então a gente quer fazer que tenha jogos, a gente também está ansioso para iniciar o evento, que está tudo preparado, tudo pronto, mas também depende dos órgãos superiores que determinam sim ou não para realizar o evento, certo, né? Como vai ser. Então a questão é aguardar agora, não adianta ter pressa e tentar fazer um excelente evento como foi no ano passado. Sem sombra de dúvidas. É melhor tardar um pouquinho e fazer uma coisa muito bem feita do que de repente começar agora, tem que parar depois, assim vai indo, né? Fábio Pellicer, oi. Pois não, pode falar. Até a gente tem a questão, todo mundo se preocupa em terminar nesse ano, né? E esse ano a gente também tem a situação eleitoral, que é ano político também. Então, daqui a pouco, se a gente consegue realizar o evento com mais tempo, né? São série de questões que a gente vai ter que ver também até no transcorrer do ano, né? Sem sombra de dúvidas. Organizando essa questão também. Tem essa questão eleitoral que também, né, queira ou não queira, acaba, digamos assim, interferindo na temporada aí de qualquer campeonato. Mas vamos ver se de repente a eleição vai ser adiada, não vai ser adiada, tudo depende de uma confirmação ainda. Isso, né? Tem vários fatores que ainda determinam o evento, né? E assim é bom lembrar também, né, a todos que a Fundação está trabalhando, os trabalhos estão ocorrendo lá no Parque de Exposições, que agora é a Secretaria de Desporto. Então, o pessoal que precisa entregar documentação ou algum esclarecimento pode estar chegando lá na Fundação e está atendendo no regime de plantão, sempre há um funcionário lá para estar recebendo documentação e atendendo o público. Ok. Fábio Pellicer, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente, tá certo? Muito obrigado mesmo. Bom fim de semana, feliz Páscoa e esperamos aí que o Coelhinho da Páscoa nos traga aí uma notícia boa na próxima semana, já permitindo a liberação de eventos esportivos, né? Com as devidas regras, com os devidos cuidados em relação ao coronavírus, mas que o calendário comece então dentro dessas premissas de segurança, porque a gente tá ansioso também, né? Para que o campeonato comece o mais rápido possível, tá bom? Ok, obrigado pela oportunidade, Jucimar, a você, a toda a tua equipe. Nós ficamos à disposição e também desejamos a todos, ao pessoal da rádio, aos ouvintes, uma feliz Páscoa e que tenhamos, a partir de segunda, somente boas notícias. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado ao Fábio Pellicer, ele que é o diretor esportivo, então, da Secretaria de Desporto e Cultura aqui do município de Concórdia, falando então que não tem uma data prevista ainda para começar o interiorano, né? Aguarda-se uma resolução que vem de cima, uma determinação e tudo mais, uma autorização, já que o comércio em geral já foi autorizado a voltar a trabalhar a partir da próxima segunda-feira. Aqui em Concórdia, então, a rotina voltará àquela normalidade, né? O mais próximo possível da normalidade. E agora fica expectativa em relação a eventos esportivos, né? Por exemplo, nós temos aqui o interiorano, temos aqui outra situação, o campeonato catarinense, embora seja uma situação completamente diferente, porque reúne público, tem bilheteria, aquela coisa toda. O esporte amador não tem esse tipo de burocracia, esse tipo de procedimento de cobrança de ingresso. As pessoas vão lá deliberadamente, vão ver a partida e tudo mais. Então tem aglomeração de pessoas. E é preciso que haja um regramento, então, para que esse tipo de campeonato também tenha o seu prosseguimento. No caso aqui nosso, o seu início e também o seu prosseguimento. E vamos acompanhar, né? Para e passo, porque já era para ter começado a Série C do interiorano, é a que vai ter aí a interferência no seu calendário ao longo dessa temporada, e as demais divisões, a B e a A, se começar no prazo de 15 dias, e a gente imagina,
Não temos a informação e tampouco uma confirmação, mas imagina que vai começar no prazo de 15 dias, não terá qualquer tipo de interferência no seu calendário. 3h24. Vamos pro quiz daqui um pouquinho aí, Leonardo Rex, sobre a Copa do Mundo de 2022. Não estava colando aí, né? Enquanto eu conversava com o Fábio Pedicera aí, né? Não. Aqui tem que ser. Não faço a menor ideia do que você está falando. Daqui um pouquinho eu faço as perguntas, vamos responder juntos. Vamos lá. Vamos unir nossas cabeças aqui, vamos responder juntos, né? LSG Ambiental alerta o produtor rural: se você capta água de nascentes ou de poço artesiano para a criação de animais, seja na avicultura ou na suinocultura, você deve fazer a outorga de direitos de uso da água conforme pede a legislação. Evite multas, consulte a LSG Ambiental para fazer a outorga. Ligue 34420543, conte com a LSG da engenheira ambiental Luciane Tibola. O quiz da Copa do Mundo de 2002, a última Copa em que o time brasileiro conquistou o título, é pentacampeão e tudo mais, foi justamente naquela Copa da Coreia do Sul e também do Japão. Vamos aqui ao quiz, vamos testar nossos conhecimentos, que inclusive eu falei errado, eu ia falar que era o gol do Ronaldinho Gaúcho, não do Adriano. Era o gol do Ronaldinho Gaúcho que eu ia falar. Pois é, eu não sei se o Adriano estava naquele time, mas enfim... Eu acho que estava na Copa América de 2003. Que fez contra a Argentina. Ah, verdade, que fez aquele gol lá. É, aquele lá no último minuto. Vamos lá, vamos à primeira pergunta lá. Que nem aqui na voz do Melo. Qual é o nome deste bicho? Daí bota o som do animal lá. Pior que eu tava repassando umas catalogações, acho que não cheguei nessa parte ainda, mas deve ter alguma coisa. Por favor, chegue. Quem era o goleiro da Inglaterra no marcante gol de falta de Ronaldinho Gaúcho? Era esse gol que eu tava falando, eu não lembro. Não. David James, David Seaman, Paul Robinson ou Robert Green? Eu, pra mim, é David Seaman. Vamos no David primeiro. O David James? É, vamos no primeiro. Então, abra aí no Globoesporte.com que eu vou marcar o David Seaman, tu marca o David James, vamos ver quem faz mais ponto então, viu? Entre eu e você. Pra mim, era David Seaman. Eu errei. Ah, errou? Sim. Apareceu o que pra ti aí? David Seaman. Era o David Seaman? Ah, sim. Então acertei. E quando você marca, ele já automaticamente mostra as respostas certas. Perfeito. O Brasil teve de 100% de aproveitamento na Copa, mas como foi a campanha da Alemanha até o final? O Brasil foi invicto 100%. Jesus 4 vitórias e 2 empates, 5 vitórias e 1 derrota ou 5 vitórias e 1 empate? Para mim, 5 vitórias e 1 empate. Eu acho que a Alemanha não perdeu nessa Copa. Sim, também, né? Eu também. Não, porque o único gol as únicas partidas que o goleiro da Alemanha na época... esqueci o nome dele lá. Oliver Kahn levou, foi os 2 na final contra o Brasil e 1 gol contra a Irlanda. Então foi no empate. Eu acho que 5 vitórias e 1 empate. Acertei! Boa. Foi na minha também? Fui. Muito bem. Qual jogador brasileiro entraria em campo nos acréscimos da final, mas não houve tempo? Denilson, Kaká, Juninho Paulista ou Vampeta? Chuta o Kaká. E o Juninho Paulista. Olha que palpite, cara. Errei, era o Kaká. Então tem 2 pontos aqui no quiz. Era o Kaká. Incorreto. Incorreto. O jovem camisa 23 ficou quase 2 minutos esperando a bola sair. Quando finalmente houve uma falta, o árbitro Pierluigi Collina apitou o fim do jogo. Então é o Kaká. E quem foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo? Michael Ballack, Oliver Kahn, Rivaldo ou Ronaldo? Essa Copa não foi aquela em que o Ronaldo se tornou o maior goleador em história das Copas? Exatamente. Até ser superado em 2014 aqui no Brasil pelo... Klose. Miroslav Klose. Jogador da Alemanha, né? Apesar de que o goleiro ele só tomou 3 gols, né? Ah, sim, verdade. Bom, quem foi o eleito melhor jogador da Copa do Mundo? Ai. Acho que foi o Rivaldo. Eu vou do goleiro. Rivaldo. É o Oliver Kahn. Olha. Oliver Kahn. Eu tenho 3 pontos aqui. Eu não sei quantos pontos eu fiz aqui, mas enfim. Depois eu vejo, hein? Depois fazemos a somatória final. Qual é a próxima pergunta aqui? O que aconteceu na disputa do 3º lugar entre Coreia do Sul e Turquia? Foi quebrado o recorde de gols numa disputa de 3º lugar, 8. Foi marcado o gol mais rápido da história das Copas aos 11 segundos. O coreano Lee Yo-yong marcou 1 gol do meio de campo. O turco Kormaz foi expulso aos 3 minutos. Não faço a menor ideia, eu vou na última. Eu acho que foi a primeira aqui. Errei. Vou na última. Não, foi o gol marcado mais rápido da história das Copas aos 11 segundos.
Eita. Pois Lembra aquele gol do Fred pelo América Mineiro. Hakan Şükür aproveitou a bobeada do zagueiro coreano e tocou na saída do goleiro, então fazendo o gol da Turquia. Lembra aquele gol Temos um ouvinte na linha depois, se precisar. Nós temos um telefone manual. Ah, é mesmo? Inclusive, lembrou aquele gol do Fred no América Mineiro, pela Copinha, se eu não me engano. Foi a Copinha São Paulo. Foi o gol mais lá rápido que o Fredinho começou a surgir pro futebol, viu? Lembra que teve alguma coisa, pelo que eu estava lendo uma entrevista com ele, houve alguma coisa do tipo que se ele não fizesse esse gol, ou se ele não fosse bem nessa partida, ele não estaria no time profissional do América naquele ano. Então, olha que é um momento, um segundo e uma decisão que fazem diferença para uma vida. Não é só pro futebol, mas para nós também, né? Para quem é mero mortal, né? Quem sofreu pênalti no gol da vitória sobre a Turquia na estreia? É o número 6. Denilson, Juninho, Luizão, Rivaldo. Luizão. Acertei. Então tu me deu a resposta também, porque eu não te marquei até agora. Ah, é? Eu vou ser justo, eu ia marcar o Juninho Pernambucano, então eu errei essa. Eu ia ser isso justo, aí, honestidade acima de tudo, né, cara? Honestidade acima de tudo. O que estava escrito na camisa do Cafu ao levantar a taça? Eu te amo, Regina. I belong to Jesus. 100% Jardim Irene. E Penta da Favela. Eu lembro que ele estava homenageando alguma coisa. Não lembro se era alguém alguma coisa. Então marque aí. Vamos no Eu te amo, Regina. Eu vou aqui, deixa eu marcar, depois eu digo se eu acertei. 100% Jardim Livre e Jardim Irene. Exatamente. Eu marquei Eu te amo, Regina. Eu marquei 100% Jardim Irene. Ronaldo só passou em branco em um jogo em toda a Copa do Mundo. Contra quem foi? Contra a Bélgica, contra a China, contra a Inglaterra ou contra a Turquia no primeiro jogo? Pra mim foi não. Eu marquei e eu errei. Eu marquei essa que foi contra a Inglaterra. Eu marquei contra a Turquia no primeiro jogo. Eu marquei China. Ronaldo só passou em branco em um jogo contra toda a Copa e foi justamente contra a Inglaterra. O Ronaldinho fez aquele gol lá contra o David Seaman. O técnico sérvio Bora Milutinovic disputou em 2002 a sua 5ª Copa consecutiva pela 5ª seleção diferente. Quem ele treinou? África do Sul, Arábia Saudita, China ou Eslovênia? Essa aqui eu sei. Acho que eu sei. Eu chutei e errei. Eu vou na China. Acertei. Acertou. Acho que tô na frente, viu? Meu Deus, de lavada ainda. Bom, qual jogador... É a última aqui, ó? Senão os nossos ouvintes vão nos matar literalmente aqui. Vamos ver. É a última. Qual jogador brasileiro se enrolou ao tentar vestir a camisa durante a final? André Krieger. Não, brincadeira. Belete, Edmilson, Lúcio ou Roberto Carlos? Eu acho que foi o Belete. Edmilson. Eu acho que foi Edmilson. Acertou? Acertei, marquei Edmilson. Vamos ver então como é que foi a resposta aí. Não tem resposta aqui, pô. Tem que ver, tem como ver. Conta os verdinhos, eu acertei 4. Você acertou 5 de 10. Eu acertei 4. Não tô tão feio assim, viu? Não tô tão feio assim. Pois é. Acertei 50% das perguntas aqui. É que faz quase 20 anos também, né, rapaz? Se perguntasse da Copa de 94, certamente lembraria muita coisa, porque foi a Copa mais marcante pra mim, viu? Porque até então foi a Copa em que o Brasil foi tetracampeão e conquistou o título 24 anos após o último, que era da década de 70, da Copa de 70 no México, com Pelé em campo. Então eu tinha uma ansiedade muito grande naquele período. Inclusive em 94 nasceu cá esta pessoa que está comunicando agora. Ah, é? O clube do meu coração é o Corinthians. O rival ficou campeão naquele ano. Em 94 o Palmeiras levantou a taça. Palmeiras que tinha tudo para ser corintiano mesmo. Palmeiras de Filipão e por aí vai. Inclusive assim, agora algum assunto um pouco pessoal, um pouco da minha vida particular. Vamos lá, temos tempo. Meu nome mais uma hora de programa aqui. Meu nome... Abre o coração. Não, meu nome é Leonardo Reck. Certo. O que acontece? Eu perguntei um tempinho atrás como é que era a origem do meu nome e minha mãe falou que tinha um jogador do Brasil na Copa, o Leonardo. Só que aí que tá. Um tempo depois, na verdade, eu fui informado de que a escolha do meu nome foi outra. Era para o meu nome ser Thiago Tainan. Thiago Tainan. Thiago Tainan. Você é um cara que foi batizado com o nome, já sabia... E já sabe até hoje o nome que você deveria ser batizado e não foi batizado com esse nome. É o único caso na história da face da Terra que eu sei. Você. Mas não foi por erro de uma pessoa, do meu avô.
Era para ser batizado Thiago Tainan, ele não sabia como é que era o nome e decidiu colocar Leonardo Reck. Leonardo Matheus, no caso, que é o nome composto. E aí foi. Então... Sabia que Leonardo foi lateral direito do Brasil na Copa de 94, expulso contra os Estados Unidos, né? Ele foi expulso no primeiro tempo de partida e o Brasil jogou a partida praticamente inteira com um jogador a menos em campo, naquela Copa de 94. E o gol marcado por Bebeto no segundo tempo. Ele chutou cruzado no cantinho oposto do goleiro, fazendo 1-0 para o Brasil, então, naquela Copa, que carimbou o passaporte do Brasil, e foi no jogo da independência dos americanos, no jogo que foi no dia da independência dos Estados Unidos, naquele momento. É um dia de festa lá, na Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. E daí, aquela partida credenciou o Brasil a ir para a semifinal, ou para as quartas, eram oitavas de finais, a ir para a semifinal, para a quarta de final contra a Holanda. E esse jogo foi bastante mágico naquela ocasião. Deu 3-2 Brasil, gol marcado por Branco, gol da vitória, numa bomba no meio da rua, passou nas costas do Romário no cantinho do goleiro da Holanda naquela ocasião. Lembro como se fosse hoje, rapaz. Então é uma Copa que deixa muito saudade, foi marcante por causa disso. Tinha uma ansiedade em função de um período de 24 anos sem título, e essa ansiedade gerou uma comoção, uma energia positiva, um apelo para com o time do Brasil naquela ocasião, o time do Parreira do Zagallo, e isso deu tão certo, esse clima deu tão certo que essa Copa se tornou inesquecível para muita gente, então a Copa do Mundo de 1994. E depois tivemos essa de 2002, né? Antes tivemos em 98, em que o Brasil perdeu a final para a França por 3-0. Aliás, a França deu um banho de bola, Zidane jogou demais naquela ocasião. Em 2002 tivemos a felicidade então de levantar o nosso último troféu de campeão, que foi na Copa da Ásia, no Japão e também na Coreia do Sul. Para ti, muita gente diz que a Copa, naquela que o Uruguai ganhou de cima do Brasil, a de 50? De 50 foi o Maracanãzaço, né? Muitos dizem que esse foi um fiasco talvez maior do que aquela Copa de 2014 com 7-1 da Alemanha. Não. Eu queria saber a tua opinião. Qual que é? Qual que foi o maior fiasco? Eu não estava no projeto na Copa de 50. Na Copa de 50. Foi quando? Foi na Copa de 50 e 58. Vamos procurar aqui Maracanazo. Foi na 50, porque foi que em 51 começou o Intercontinental do Clube. Ah, sim, foi em 50. Foi em 50. Foi em 50, 1950. Eu não estava no projeto naquela ocasião, mas em 2014 todos nós estávamos aqui nesse plano, né? Pelo menos acompanhando. Sem sombra de dúvidas foi o 7-1, viu? O Meneratsen. Sim, porque um dos motivos pelo qual, na verdade, eu até pesquisei alguma coisa do tipo e vi que, na verdade, acho que foi no Maracanã que até é pintado de azul. Uma das faixas é pintada de azul, que era referência à cor predominante da seleção que ficaria campeã naquela época. Sim. No caso, foi o Uruguai. Muitos dizem que essa foi uma sensação de vexame. Daí ele levou então em consideração uma espécie de comparativo entre qual que foi o pior vexame, o da Copa de 50 ou de 2014. É que nós temos que entender o contexto da Copa de 50 com a Copa de 2014 aqui no Brasil. Ambas aqui no Brasil. A Copa de 50 tinha uma expectativa muito grande naquela ocasião e o Brasil estava voando baixo. Tava literalmente voando baixo, não tinha Pelé ainda, tá? E tanto é que, se não me engano, alguns jogos o Brasil literalmente ganhava de goleadas. Exatamente. Então tinha um clima, tinha um otimismo muito grande em relação ao time naquele momento, naquela ocasião, em que a derrota para o Uruguai, que já era campeão mundial, de certa forma jogou um banho de água fria. E tinha muita gente no Maracanã, cara. Tem que pesquisar aqui, tinha mais 100 mil pessoas no Maracanã vendo essa partida, em particular a final da Copa do Mundo aqui no Brasil, e todas, a maioria esmagadora, torcendo pro Brasil. Então tem que analisar o contexto, a situação em que os dois times estavam, o clima que tinha favoravelmente ao Brasil naquela situação e, de certa forma, outros elementos. A campanha do Brasil é um deles, que de certa forma ensejava que o Brasil iria levantar o caneco com a maior facilidade do mundo. E, de certa forma, o goleiro ficou marcado desde o fim da vida, o Barbosa. Apontado por muitos aí como o cara que falhou no gol do Uruguai, o gol marcado por Didia, que morreu há pouco tempo também. Gol marcado por Didia. E até hoje, os uruguaios celebram esse feito de 1950, viu? Até hoje celebram isso. É um momento histórico e é praticamente uma data festiva aí no Uruguai. E respeita-se, e entende-se, e compreende-se. Mas acontece isso lá. E aqui no Brasil, o Barbosa, então, foi
trucidado, esquecido e de certa forma teve uma história manchada injustamente, porque houve uma falha, né? Houve uma falha, isso é passível de acontecer no futebol, até o fim da vida. E ele morreu, daí veio a Copa de 2014 e aconteceu isso então. Placar de 7-1. Eu digo o seguinte, em termos morais, dá para afirmar seguramente que a Copa de 50 foi mais danosa para o moral do brasileiro naquela ocasião, porque tinha um clima em relação a isso. E para a Copa de 2014 aqui no Brasil, o vexame se resume mais aos números, ao placar do jogo. Porque o time do Felipão na Copa aqui no Brasil também não inspirava confiança, como inspirava o time da década de 50, na Copa de 50. Ou você pensava que com o Felipe Luiz, não, aquele cabeludinho lá que jogou no Chelsea? Davi Luiz. Com o Davi Luiz na zaga a gente ia para algum lugar? Não ia. Me desculpa, não ia. Sem falar em outros joinhas que estavam no time do Felipão naquele momento lá também. Então o 7-1 apenas potencializou um problema e uma certeza que nós já tínhamos em relação ao time do Luiz Felipe Scolari na Copa de 2014. Se chegasse à final seria um feito extraordinário. Se ficasse campeão seria um semi-milagre. Mas parou na semifinal então, e muita gente que levou aí ao fervor todo o amor pelo Brasil naquela ocasião, imaginava que podia ser campeão, mas nós, com o nosso olho mais clínico, já imaginávamos que não ia muito longe não, mas só que não ia sucumbir daquela maneira, mas só que jamais passou pela cabeça de todo mundo que ia sucumbir daquela maneira como sucumbiu para a Alemanha por 7-1. Porém, tem apenas uma questão que a atualidade, entre aspas, tem um pouco a ser mais cruel, é pelo fato da tecnologia. Porque assim, os jogadores poderiam sim ter preparo maior, poderiam ter, aprimorar melhor para pelo menos ter essa vantagem, porque sem dúvida, assim, por mais que poderia ser um milagre, ainda assim a seleção brasileira de 2014 tinha algum nome que poderia sim decidir no final do jogo, e tudo mais. Mas claro que a Alemanha naquela época foi uma máquina, então não podemos negar isso também. Inclusive eu trouxe aqui alguns resultados, alguns dos placares da Copa de 50. O Brasil ganhou da Bolívia por 8-0. Ganhou de 7-1 da Suécia e contra a Espanha 6-1. Então, assim, atropelou todo mundo. Atropelou todo mundo. E tu tinha levantado em questão o público. O público foi de 199.854 pagantes, ou pessoas que tiveram registro de lá. No Maracanã. Ou seja, quase 200 mil pessoas. Quase 200 mil pessoas. O recorde brasileiro acho que é 140, 150 mil, alguma coisa assim. Não foge, não é tão diferente. Mas então, talvez, como tu falou, tipo, o moral talvez foi maior na época passada, mas que já no quesito de confiança. Sim. Eu não presenciei naquela década, não estava, acho que nem minha mãe estava em projeto naquela época, então eu não consegui, não tenho como opinar quanto àquela época, mas claro, talvez o que decepcionou bastante foi que um dos pontos que nós podemos ter de diferença é que talvez nessa Copa de 2014, talvez a tecnologia ou de repente a forma de preparo da seleção brasileira poderia ser maior do que a de 1950, mas em todo caso... que o futebol era diferente também, quando se fala em preparo, quando se fala em esquema tático, quando se fala em tudo que tangencia os 90 minutos, por exemplo, da Copa de 2002 para cá já mudou muita coisa. Então tu imagina a década de 50 até os dias atuais, até os dias de hoje, né? Então mudou absurdamente, muita coisa foi incrementada, novas tecnologias, novas técnicas, novos treinamentos, novos parâmetros para medir o desempenho de cada atleta. Naquele tempo não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eu via, por exemplo, imagino eu, né? Se um cara corria bastante, botava de lateral. Tinha vocação para ser lateral. Se um cara tinha muito mais habilidade, era alto zagueiro ou atacante, centroavante. Ou seja, todos os times tinham um esquema tático praticamente espelhado, que o Brasil era precursor naquela época, de botar um cara pivôzão lá na frente, um zagueirão, 2 alas, um meio de campo compacto e tudo mais. Ninguém jogava diferente. E essa diferença começou a ser modificada. Esse padrão de jogo começou a ser modificado com bastante contundência na Copa de 74 com a Holanda, a Laranja Mecânica, que fazia aquele carrossel holandês. Que era isso que eu ia comentar, porque foi uma das, se não a maior seleção, tipo a seleção mais forte em uma Copa. E nunca ficou campeão. Nunca ficou campeão. E perdeu na final daquela Copa de 74 para o esquema pragmático e eficiente da Alemanha de Beckenbauer, na década de 70, em 74. Então a Holanda começou a esboçar um projeto que
deu certo, mesmo não sendo campeã, deu certo, porque a partir daí outras seleções também começaram a espelhar-se e adaptar aquele projeto do carrossel holandês de acordo com o seu tamanho, com a sua proporção e com a qualidade de seus jogadores. E hoje o futebol, queira ou não queira, vamos pegar o Flamengo, que é o melhor time do Brasil hoje em elenco, assemelha-se em posse de bola a Holanda na década de 74, mas só que incorporando padrões modernos que nós temos hoje em dia no futebol. Então o futebol muda de geração para geração, de ano para ano. Eu estava vendo, por exemplo, aí muitos jogos aí da década de 90 do futebol nacional, por exemplo. Sou gremista, vi um jogo do Grêmio contra o Palmeiras pela Libertadores da América. Cara, é flagrante a diferença. É flagrante. Vamos pegar o time do Felipão, voltando a falar do Felipão mais uma vez com o Grêmio. Ele adorava um centroavantão que ficava pregado na área, fazendo pivôzão, disputando espaço com o corpo, com os zagueiros, para receber bola alçada, pan de cabeça. Outra bola alçada, pan de cabeça. Outra bola alçada, pan de cabeça. Esse era o esquema. Os alas avançavam, linha de fundo, cruzamento, e o centroavantão, pan de cabeça. Quem que era o centroavantão? Jardel. Hoje tem isso? Não. É muito mais vertical. Os caras vêm de trás, vêm com padrão de jogo, bola pé por pé, construção e consecução de jogada, até chegar no gol adversário. Não tem mais aquela coisa, correria e tudo mais. Que uma vez, lá nos primórdios do futebol, o esquema tático padaria, defende em bola e ataca em massa. Hoje mudou de bastante. É um padrão estabelecido e esse padrão é rigorosamente seguido e adaptando-se com os elementos que o jogo lhe dá naquele momento. É isso que acontece no futebol hoje. Inclusive, coloca até um pouco em xeque até a própria seleção de 2014, porque a tecnologia veio para ajudar. Sim. Entendeu? Então, outro exemplo que a gente pode citar também é o próprio Corinthians em 2012, sem querer puxar braço do meu lado, pelo amor de Deus. Só que dos 25 inscritos do Corinthians para a Libertadores, o Corinthians tinha 23 titulares. Então ali você tinha uma combinação basicamente deu 2 times e mais alguns para ser reserva, entendeu? Então você tinha ali também um esquema que você podia variar bastante, não necessariamente uma espécie de carrossel, mas alguns, tanto é que um dos esquemas bastante utilizados pelo Tite era a inversão de lateral. Certo. Que muitas, inclusive foi um dos casos que ficou famoso também demais sobre quando o Tite foi expulso, que daí em vez de ir lá pro vestiário ele foi na torcida. Sim. Ele conseguiu chamar o William. Quando ele chamou o William para falar para enfim dar as instruções e tudo, ele acabou falando chamando mais algumas pessoas, e nessas pessoas ali eles acabaram meio que criando um nó tático, alguma coisa, onde que veio surgir o gol do Corinthians, classificando o Corinthians para a final da Libertadores, até então inédita. Ou seja, tinha quantos titulares do Corinthians? 23? Tinha 23. Acho que de 25 inscritos tinha 23. A mesma premissa da Copa de 94. Tanto é que muita gente falava que o melhor time, que a melhor seleção naquela Copa era o time reserva do Brasil. Por que o Parreira optava-se pelos mesmos jogadores? No primeiro jogo contra a Rússia, em que o Brasil venceu pelo placar de 2-0, gol marcado por Raí, de pênalti, inclusive um deles, o Raí era o jogador de articulação, de movimentação, dava aquela transição da defesa para o ataque. A partir do segundo jogo, quando o Parreira sentiu, olha, nesse esquema eu vou ficar vulnerável, ele sacou o Raí e povoou o meio de campo do Brasil com volante. Mazinho era o volante, entrou no lugar do Raí, junto com outros jogadores, tudo mais naquela configuração aí de jogo. O que pensava o Felipão? Olha, posso não ganhar a partida, mas nesse esquema não levo mais gols. Ou seja, priorizou a defesa em detrimento do ataque. Mas ele não foi negligente com o ataque naquela Copa. Ele tinha Romário e Bebeto. Ou seja, o restante defende, joga a bola pro Bebeto e pro Romário e eles se viram. E se viraram. A partir do segundo jogo, o técnico Parreira, na Copa de 94, pegando um exemplo aqui, mudou a configuração. Ou seja, assumiu uma postura de retranqueiro, botou todo mundo lá atrás, com exceção do Bebeto e do Romário, que resolveu uma parada sozinhos lá na frente, e de fato deu tudo certo. E o Brasil tinha Miller no banco naquela ocasião, tinha Roberto Carlos, tinha um time muito bom o Brasil naquela ocasião. Kaká, por exemplo, foi o melhor 94, do mundo. 94. Tá. 2002, daí já tinha o Kaká. Confundi com a Copa de 2002. Porque, de fato, o que você percebe que aí a tecnologia veio para assim, ajudar o entrosamento dos times. Então, talvez na Copa de 2014, na minha humilde opinião, a seleção brasileira, por mais que não inspirava confiança, ela ainda assim tinha muitas coisas a favor dela.
Só que deixou a desejar, então talvez por isso que vamos supor que assim, na Copa de 50 o Brasil ele teve um único ponto forte que ficou uma mágoa. Já na Copa de 2014 não tiveram outros pontos que juntos que fizeram com que, na minha opinião, a Copa de 2014 seja talvez o maior vexame da seleção brasileira na história das Copas. Exatamente. Tanto é que agora, nessa parada de campeonato e tudo mais, quem quer atestar o que eu estou falando aqui tá convidado a ver o Sport TV, que está representando partidas da Copa de 70. Tem hoje à tarde aí o jogo entre Brasil 2 e Itália 3 pela Copa de 82. E amanhã vai ser a final da Copa de 2002, se eu não me engano. Exatamente, Brasil e Alemanha amanhã de manhã, com narração do Galvão Bueno. E daí o seguinte, na Copa de 82, muitos tinham o Brasil na Copa de 82 como o melhor time no papel. No papel era o melhor time, tinha tudo para ganhar, era a melhor seleção de todos os tempos, dados os jogadores que estavam compondo aquele time naquela ocasião. Mesmo assim, perdeu para a Itália, placar de 3-2, e o Paolo Rossi destruiu com o Brasil naquela partida no estádio Sarriá, na Copa do Mundo da Espanha. 10 minutos. Naquela edição a Itália ficou campeã? Exatamente. Exatamente. Tirou o Brasil e pavimentou daí o seu caminho para o título, né? Muito bem. Portanto, a história do futebol que a gente leu, o que a gente viu, o que a gente sentiu, o que a gente vivenciou, a gente conta aqui, compartilha com o ouvinte da Rádio Aliança nesse programa Aliança Esportes. Estou carregando aqui o WhatsApp da Rádio Aliança porque certamente muita gente está se sentindo envolvida e está mandando mensagem para nós aqui, viu? NSG Ambiental alerta o produtor rural: se você capta água de nascentes ou de poço artesiano para a criação de animais, seja na avicultura ou na suinocultura, você deve fazer a outorga dos direitos de uso da água conforme pede a legislação. Evite multas, consulte a LSG Ambiental para fazer a outorga, ligue 3442-05413 e conte com a LSG da engenheira ambiental Luciane Tibola. A LSG a partir de hoje também com a gente aqui no Aliança Esportes, ou seja, estamos dando um pouco de retorno aí, por isso que as pessoas estão optando em nos patrocinar também nessa tarde de sábado. Tá vingando. Tá dando resultado. Gente, peço desculpas porque o Android tá atualizando aqui, viu? Tem lá o robozinho, tá com 72%. Até às 4h30 da tarde começa a mandar abraço aqui, viu? Mas continue mandando que vai cair na caixa e a gente vai emendando depois. 98803-2032, 98803-2032 é o WhatsApp da Rádio Aliança M750. Saindo da antiguidade, Josimar, indo para um âmbito mais atual, tenho aqui algumas informações sobre o possível vai e vem de bola. Real Madrid deve vender Bale e quer contratar Fernan Torres. Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Chelsea procuram Lautaro, diz um agente específico deles. Juventus entra na briga por Dani Ceballos, jogador do Real Madrid. E ainda Chelsea está preparando para vender o Kanté para o Real Madrid, e PSG sugerem como interessados. Então, o mercado da bola na Europa, né? Se vai ter uma possível janela de transferência, então tem alguma coisa entre os grandes movimentando também. A questão do brasileiro, a questão aqui no Campeonato Brasileiro, até então eu não sei como é que. Tá, vamos comentar essas vendas aí. O Bale, né? Christian Bale. Isso. Ele é do Real Madrid. Não. É Christian Bale, é o ator norte-americano. É o Gareth Bale. Gareth Bale. O Galvão Bueno. O Galvão Bueno, cara. O Galvão Bueno. O Christian Bale. O jogador Christian Bale na Copa do Mundo, em que ele não é inglês. Ele é da... País de Gales. País de Gales, é galês. O País de Gales disputou uma Copa do Mundo recentemente, não lembro qual ano que foi, né? Foi 2014. E foi longe, viu? Porque ele mostrou qualidade. E levou o time nas costas e foi... Eu lembro que nessa Copa de 2014 tiveram três entre aspas surpresas, que era o País de Gales com o Bale, Portugal com o Cristiano Ronaldo, que acabou não passando, e quem passou foi a Suécia do Ibrahimovic. Então, acho que foi essas três seleções ali que foram seleções de um ou dois craques só. Então, acho que foi ano de 2014. Exato. Bom, o Gareth Bale, ele estava na reserva, né? Estava na reserva no Real Madrid, então deve ser negociado e veio a preço de ouro.
Só que não teve espaço porque o Real Madrid tinha um jogador chamado Cristiano Ronaldo, e além dele conviver com várias lesões também. Quais são as demais vendas aí? Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea procuram... Tá, mas quem são as peças envolvidas aí? A princípio o Real Madrid quer vender o Bale para tentar contratar o Fernando Torres. Fernando Torres, que é o jogador espanhol do Atlético de... Torres. Tá no futebol inglês hoje, né? Tá no futebol inglês. Mas ele teve a sua notoriedade jogando pelo Atlético de Madrid, na Espanha. E também foi atacante da seleção espanhola em uma das Copas do Mundo mais recentes aí. Estava no futebol inglês, acho que estava no Chelsea, na Inglaterra. Não, o Fernando Torres. Fernando Torres? Fernando Torres, ele não é o Fernando Valência. Torres? Não. Ah, tá. Retiro tudo que eu disse então. Então tem o Fernando Torres e o Fernando Torres. Isso, o Fernando Torres é jogador novo, 20 anos, tá no Valência. Ah, perfeito. Nessa temporada tá no Valência. O Torres, ele encerrou a carreira, acho até. Não, foi o Totti. É o Totti. Totti que encerrou, porque o Torres estava no Chelsea até 2012, que eu tenho certeza. Mas depois em diante não... Vamos tirar a dúvida aqui, rapaz. Não tenho conhecimento. Vamos pesquisar aqui o pai Google, né? O dono da verdade. Não, né? Aliás, o pai Google não tem aqui... Vamos achar no Wikipédia. Putz, que vergonha, cara. Recorrer ao Wikipédia. Nome, Fernando José Torres Sanz, tem 36 anos, né? Se não, nem encerrou a carreira ainda, deve estar encaminhando aí a aposentadoria, né? Deve estar na fila do INSS. Clube atual, aposentado. Está aposentado. Aposentado o Fernando José Torres Sanz. Eu não lembrava se era entre o Totti e o Torres, mas acho que os dois estão aposentados, né? Eu lembro que o Totti, ele encerrou a carreira na Roma, né? Que foi até um dos últimos jogos lá, foi ovacionado e tudo, né? Então, o último clube dele foi o ano passado na China, o Sagan Tosu. Jogou então em 2018, 2019. Foi ano passado que encerrou a carreira aí o Fernando Torres. Ou seja, foi recente. Então a gente está perdoado em relação a isso. E o Fernando Torres, vamos procurar quem que é o Fernando Torres, que está nessa jogada aí, nessa negociação também. Fernando Torres, que é novo no futebol, ele tem 20 anos aqui, pelo que consta. Não. Tá. Procurado por Liverpool City United. Tem aqui uma notícia relativa a ele. É no site Gol. Eu gosto do site aqui, o Gol, pelo seguinte motivo: dá a ficha completa do jogador. Dá a ficha completinha e não tem erro. A informação altamente confiável, que já fiz jornalismo esportivo, então. Inclusive aqui no Brasil, viu? Muito jogador que o Concórdia contratava, pintava o nome, eu ia no Gol e tava lá a ficha do cara. Completa, onde jogou, é destro, é canhoto, altura, peso, quantos gols, dava um raio-x completo dele. Então foi para mim uma fonte riquíssima de informação aqui, o site O Gol. Ele tem 20 anos e é uma promessa que está no Valência hoje, o Fernando Torres, não Fernando Torres. Ou seja, aposentar o Fernando e o Fernan começa a brilhar então e começa a construir geração, né? Seu espaço, exatamente. Inclusive, eu lembro do Chelsea em 2012 que tinha uma máquina. Tinha Drogba, Oscar, Davi Luiz, Fernando Torres. Esse Chelsea foi, acho que a única edição em que o Chelsea ganhou uma Champions da vida. O Chelsea até então nunca tinha ganhado. Pro Corinthians depois na final. Não, do final do Mundial, mas até então eu lembro que assisti o último jogo. Eu assisti o último jogo em que o Drogba fez o gol de cabeça, fazendo com que o Chelsea vá para a prorrogação, e nos pênaltis o Chelsea vai lá e liquida a partida e ganha o título da UEFA. Até então, um título inédito, Chelsea nunca tinha conquistado um título da Liga da Europa. Pois é, e aqui o sistema está atualizando ainda, né, rapaz? Opa, agora abriu aí. Pode mandar mensagem, viu, gente? 988-03-2032, 988-03-2032. Vamos lá pedir música, e nosso desafio é tocar até as 4h30 da tarde aí, só de bate-papo. E assunto com conteúdo de fundamento. Um grande abraço para você, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela sua sintonia. Esse é o Aliança Esportes na tarde deste sábado. E temos uma campanha aqui que está em andamento, a campanha da Rádio Aliança de doação de alimentos, Aliança do Bem. Poderão ser doados alimentos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, caixas de leite, entre outros, além de materiais de higiene e limpeza. O local da entrega é aqui na Rádio Aliança e a campanha será válida por 30 dias. Todos nós podemos ajudar aqueles que mais necessitam, mas mais que nunca estender a mão se faz necessário. Neste momento, qualquer ajuda será bem-vinda. Ajude quem mais precisa. A campanha de arrecadação de alimentos. Nesta pandemia, distribua solidariedade. Aliança do Bem, todos contra o coronavírus.
2 minutos para as 4 da tarde. Qual é a próxima aí que a gente mata? Eu tava vendo aqui eu tava zapeando nesse site que eu tava vendo as informações e encontrei na informação seguinte, ó. Sadio Mané aceitaria provável título do Liverpool na Premier ser cancelado. Ou seja, eu pesquisei mais sobre as informações do tipo, e o que acontece é que a Inglaterra pode cancelar a Premier League, daí fazendo com que o Liverpool não ganhe o título, porque muita gente votou a favor até mesmo muita gente do Liverpool votou a favor para não ganhar o título, por questão de humanidade e tudo mais, né? Porque se não o principal motivo pelo qual a Premier League pode ser cancelada é o próprio coronavírus. Então, assim, se de fato isso acontecer, é uma pena. Claro, saúde em primeiro lugar, mas voltando um pouco mais para a questão do esporte. Talvez o Liverpool esse ano, acho que foi uma das, se não a única, a segunda equipe a ter mais recordes na história da Premier League. Perdendo talvez para o Arsenal umas 2 temporadas atrás. E é uma pena. Porque se tu vê todo o trabalho da equipe, todo o trabalho em que o Liverpool teve, toda a situação em que o Liverpool se encontrou, se tornando talvez um registro histórico na Premier League, ser literalmente cancelado tudo isso. Mas não deixa de ser uma bela atitude. Não deixa de ser uma bela atitude. Tem a concordância então no próprio clube que está na iminência de ser campeão, né? Sim. Está na iminência de ser campeão, porque se tivesse uma ou 2 rodadas, confirmaria o título automaticamente. Era só até o último momento que eu lembro, era 4 rodadas que ele precisava. 4 rodadas que ele precisava. Então ele acabou perdendo uma da única derrota no campeonato da Premier League, ele acabou perdendo. E esse número se seguiu por 4 rodadas, que antes poderia ter caído para 3. Mas uma combinação de resultados ainda assim basicamente foram 3 vitórias e um empate já garantia o título do Liverpool da Premier League. Mas fica aí registrado então a bela atitude do pessoal ali, que não só o pessoal questão de imparcialidade, né? Não o pessoal de todos os clubes, mas também o pessoal do próprio Liverpool, como por exemplo o Mané, já deixou registrado que aceitaria numa boa, em caso de rompimento da Premier League, em caso de encerramento, de parar a Premier League, ele já optaria por não receber o título do Liverpool. Temos aqui algumas mensagens no WhatsApp da Rádio Aliança, o Walter Laides mandando um abraço para nós aqui da Rádio Aliança. Também temos aqui a participação, é o Cláudio do Centro que está ouvindo a programação aqui da rádio. Muito obrigado, Cláudio, tá certo, pelo carinho, pela sintonia, acompanhando a gente, esse bate-papo, parece papo de botequinha aqui, mas só que sem os palavrões, né, que a gente fala aqui toda a rádio, sem a bebida, sem os petiscos aí e tudo mais, né? Mas porque a gente fala de tudo também. Não seja por isso, podemos providenciar para o próximo. Sim, muito bem. Pessoal de Cascavel aqui ouvindo a Rádio Aliança, hein? Deixa eu ver, o Márcio, que mora em Cascavel, mandando um abraço aqui pro pessoal de Ipira, na linha Capelinha, né? E também mandando um abraço pra sogra, a Dalci Frank Heller. Muito obrigado aí ao Márcio de Cascavel, no Paraná, na companhia da Rádio Aliança. Temos aqui Rosângela e Camila, e também a Débora e o Tiago estão ouvindo a programação da Rádio Aliança. Valeu, gente, pela companhia. Nessa tarde de muito bate-papo, temos aqui também a participação da Marli, da comunidade de Cachimbo, interior de Concórdia. Boa tarde, gostaria de confirmar se é verdade que foi confirmado um caso de coronavírus em Concórdia. Sim, é verdade, dona Marli, tá certo, mas não é para se espantar não, hein? Até aproveitar o gancho dela aqui e avisar as pessoas que não é para se espantar não é para criar pânico nenhum aqui em Concórdia não, gente. Não é para, de repente, entrar num clima de pavor, não é subjetivo, a informação existe, tá certo? Porque a gente muitas vezes é interpelado, vocês colocam notícias aí, a notícia muitas vezes assusta, não sei o quê. Pô, a realidade que assusta, não somos nós, meios de comunicação. Já falei isso aqui em outras ocasiões. É a realidade que assusta. Vamos sucumbir com medo diante dessa realidade? Não, vamos nos cuidar e não vamos deixar de viver. Então, lavar bem as mãos, manter aí o distanciamento seguro de pessoas, tá certo? Por esse período aí em que a coisa vai passar, mas por enquanto aí a prudência exige um distanciamento mínimo de 1,5 metro das pessoas. Higienizar bastante as mãos também, com água e sabonete, água e sabão, se não tiver isso, álcool em gel, tá? Usar máscara, se for sair para ambiente externo. A partir de segunda-feira, por exemplo, aí o comércio vai estar liberado aqui em Concórdia. Muita gente vai ir para fazer compras, né? Adiou a compra e tudo mais, vai pagar uma conta. Vá de máscara. Entre nesses locais de máscara.
protegido. Não deixe de fazer tua compra, de ajudar a economia, enfim. Não sei qual é o tipo de apelo que podemos usar aqui, mas vai devidamente protegido. E claro que em casa manter os ambientes limpos, bem higienizados também, tá certo? Manter uma boa alimentação, que assim você vai estar bem alimentado, vai ajudar teu organismo a combater melhor o vírus se você vier a pegar, tá certo? Então são N situações simples, nada mirabolante que as pessoas podem fazer isso. Então, era visto que ia chegar aqui com Concórdia, demorou demais para chegar aqui em Concórdia, digo isso com toda a felicidade do mundo porque a gente entrou num período de quarentena e respeitamos bastante aqui, e isso de certa forma contribuiu também, mas chegou, e agora só nos resta a tocar a vida e nos cuidar mais, simples assim. Então não adianta trepelar a gente, porque vocês assustam, não sei o que, não sei qual é a intenção das pessoas que nos questionam por que não colocam o número de pessoas que estão curadas. Eu não entendo isso. Se de repente é um negacionismo para tentar, de repente, não seguir as recomendações de saúde, porque se diz o seguinte, se 20 pessoas foram curadas, então se 20 foram curadas, então não vou seguir nenhuma recomendação. Eu imagino que seja isso. Que seja essa a intenção dessas perguntas que chegam para nós, especialmente através da rede social. Quantas pessoas estão curadas? E provavelmente a pessoa que pensa isso pode estar correndo um risco grave, não só para a pessoa, mas também para todo mundo ao redor dela, né? Para todo mundo. Inclusive, quero até registrar aqui a parabenização de alguns estabelecimentos, porque na semana passada alguns foram liberados para voltar às atividades parcialmente. Então, assim, eu tive algumas contas para pagar e em todas as lojas em que eu fui fazer o pagamento das contas, foi seguido sim as recomendações, questão de respeito de distância, todos os atendentes ou os que estavam lá estavam de máscaras, sempre houve aquela questão de tem já um atendendo, então o outro pode ficar um pouco mais distante. Então, assim, pelo menos nos lugares em que eu frequentei, eu venho aqui a público parabenizar, porque seguindo assim, provavelmente o mais logo possível tudo vai se normalizar. E a gente torce para isso, e vamos trabalhar para isso, né? Mas vamos voltar à normalidade também, né? Na mira do tricolor. Sabe quem tá na mira do tricolor? Cavani. Ele que deixou o PSG, encerrou o contrato, não renovou. Tricolor, o Grêmio? O São Paulo. Lugano quer levar ele pra lá, viu? O futuro de Edinson Cavani ainda é um mistério. O centroavante tem contrato com o Paris Saint-Germain até 30 de junho e já entrou na mira de vários clubes pelo mundo. No que depender de Diego Lugano, o compatriota uruguaio vestirá a camisa do São Paulo. Não, peraí. Então não é confirmação nenhuma não, hein? É apenas uma especulação. Tão confiante quanto o Drogba no Corinthians. Por exemplo aqui, a matéria Lugano sobre Cavani. Antes do Boca ele vem comigo para o São Paulo. Já tá cravando o cara lá, entendi que tava cravando o Cavani já no São Paulo, mas não é isso não, viu? Dirigente tricolor fala sobre o centroavante uruguaio em entrevista na Argentina. O Lugano é dirigente do São Paulo. Em entrevista ao Clube Octubre da Argentina, o ex-zagueiro foi questionado sobre a possibilidade de Cavani fechar com o Boca Juniors, mas, entre alguns risos, colocou o tricolor como candidato a contratar o goleador. Acho que antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Eu falo sobre isso há muito tempo, anos atrás, e não é de agora. O que eu vou responder? O que você acha? Afirmou Lugano, sou hoje superintendente de relações institucionais do São Paulo. Lugano e Cavani jogaram juntos na seleção uruguaia por muitos anos, disputando as Copas do Mundo de 2010 e 2014. O atacante também atuou com Daniel Alves no Paris Saint-Germain, que hoje está no São Paulo, Daniel Alves. E no fim do ano passado, Lugano comentou sobre a possibilidade de Cavani deixar a França, mas admitiu que o retorno do jogador à América do Sul seria impossível por conta dos salários. Mas não é só o São Paulo que está de olho em Cavani. No início de abril, Walter Fernando Guglielmone, empresário e meio-irmão do jogador, afirmou que Flamengo, Internacional e Palmeiras estão interessados no atacante do PSG. Ou seja, a vontade tem, só não tem o din-din, né, para bancar o alto custo, então, que um jogador padrão europeu, um grande atacante, que é o Cavani, pode voltar então aos cofres do já defasado futebol nacional. E saber o seguinte, se vai ter quando começa um campeonato, porque é difícil você fazer um investimento, né, para essa temporada sem ter uma certeza. Uma coisa é certa, vai ter campeonato. Agora, uma certeza de quando começa não se tem ainda. Não se tem ainda. E se de repente começa o campeonato. Daí tu vai contratar o jogador amanhã esperando que comece o jogo semana que vem. Não começa, vai pagar o cara parado? Não, é um risco, né? É um risco muito grande, então é complicado mesmo. Mas ele tá avulso no mercado. Alô, Jonas Guzato do Concórdia Atlético Clube, tá aí um atacante aí pra
detonar com o Tubarão aí na briga contra o rebaixamento. Por que não? A Associação Concordiense de Futsal já enfrentou e bateu times grandes, então... O futebol... Não, o futsal, mas isso é possível com o futsal, com o futebol, por que é impossível? Por que é impossível? Ah, sim. Então, vai embora. Já pensou o Tomé treinando o Cavani? O Tomé do futsal, aquele Concórdia. Imagina só. Grande abraço, Clodimar Tomé. Inclusive, eu tomei a liberdade de pesquisar algumas curiosidades da Copa do Mundo de 2002. Na verdade, em Copas geral, só que vamos pegar as que estão remetendo da 2002, que foi o nosso foco. Vamos lá que faltam 20 minutos ainda. Não, temos tempo ainda. Só vou ler duas curiosidades. Então não tenho mais, muito aqui para debater. O jogador com mais minutos jogados em Copas é o italiano Paolo Maldini, de 1990 a 2002. Ele disputou 2.145 minutos e seu último jogo foi contra a Coreia do Sul pelas oitavas da Copa de 2002. E também o lateral Cafu é o único jogador da história a ter entrado em campo em 3 finais de Copas, sendo elas 94, 98 e 2002. Aliás, se alguém interessar ou não, fica aí, registra as curiosidades. Na Copa do Mundo de 94 ele não era titular. Não era titular. Mas chegou na final. Chegou na final. De 98 era titular. Era titular, estava em campo. 2002, e de 2002 era o capitão do time. Era o capitão do time, então, o Cafu. 100% Jardim Irene. 100% Jardim. Pelo que eu não tô tão feio assim, não. Inclusive, sobre o nosso sistema novo, Josemar, já estamos a 1 hora e 2 minutos falando ininterruptamente. Ininterruptamente? 1 hora com 2 minutos. Sem tocar música, sem intervalo comercial, isso sem vai nada. Isso vai dar problema com o ECAD? Vai dar problema com o ECAD. Mas enfim, não tem muito o que fazer. Daí que você perguntar, o ECAD, explique pro vídeo o que é o ECAD aí. Na verdade, assim, é algum órgão que existe que você tem que pagar para tocar as músicas. Basicamente isso. Ou seja, a gente paga para tocar as músicas, viu, gente? Sim, basicamente toca cada uma. Você, quando é tocado uma música na rádio, ele gera o registro que tocou essa música, e se nós apresentarmos esse registro, então nós temos, entre aspas, não sei se é algum desconto, mas enfim, nós temos que realizar o pagamento de um determinado valor que deve ser pago por nós termos rodado a música durante esse período. Se nós não apresentarmos a lista de ECAD, provavelmente esse valor será muito maior. Então é alguma coisa do tipo. Então vocês entendam. Tem esse órgão? Então vocês entendam o seguinte, que a Rádio Aliança paga para tocar música por causa do ECAD. O Milionários é rico, é um milionário por causa do programa do Bison, viu? Inclusive, deixando, eu até quero pesquisar melhor aqui, Josimar, mas não é só rádio que... Não, todas, não é somente a Aliança, todas. Todas não, vírgula. Não é só rádio que tem que pagar ECAD. Sim. Porta de loja tem que pagar ECAD. Evento tem que pagar ECAD. Sonorização tem que pagar ECAD. Tudo que for rodar música sendo em cunho comercial ou que não seja para cunho para você ouvir em casa depois que você comprou o CD, na verdade você teria que sim registrar o ECAD. Que tem um apelo comercial e você está atraindo clientes que vão gerar receitas para o teu estabelecimento. A música passa a ser um chamariz, no caso, um negócio. Agora, se o cara está em casa, vai no posto, liga aí, abre o porta-malas do Gol. Loja de conveniência, posto de alguma coisa, enfim, o que tiver o que tem que alguma possibilidade que rode música, tem que apresentar o relatório de ECAD. Agora, claro, isso não vale para aquele camarada que no fim de semana vai no posto, abre a porta do Gol, do porta-malas, né? Bota o som para fora. Isso não paga ECAD, não. Deveria pagar, né? Porque... Olha, pelo que eu estava lendo, por pouco ele não paga. Por pouco. Pelo que eu estava lendo, por pouco ele não paga. Mas enfim, agora se o cara tiver uma loja e colocar o carro dele fazendo som, ele tem que pagar ECAD. Por exemplo, nós aqui o cara aqui da Revestida, nossos parceiros aqui na frente da rádio. Se o cara quiser colocar um carro aqui, o dono da Revestida, vamos supor, quer colocar o carro dele, abrir o porta-mala e colocar um som para trazer o pessoal ali. Ele tem que pagar ECAD. Até eventos, festas e tudo mais, aí tem que comprovar o ECAD, né? Mesmo bandas. Mesmo a sonorização não estando na loja, ele deveria pagar o ECAD. É só sonorização, né? Não inclui bandas aí, né? Inclui banda também? Sim. Programa de auditório. Eu tava até... Isso foi até uma pauta aqui que nós utilizamos para nossas lives que nós fizemos, mas assim, foi debatido que basicamente tudo que envolve música no que tange ao comércio deve apresentar um relatório de ECAD. Seja rádio, seja música, seja televisão, seja evento, circo, que é um dos principais que
que deve ser registrado o ECAD, a porta de loja, qualquer evento assim que mova alguma pessoa, até evento, shows, por exemplo, tem que pagar ECAD também. Então, assim, é uma situação bem delicada e bem complicada. Talvez. Se o ECAD mandar um relatório perguntando o que vocês rodaram aí das 3 até as 4:30 da tarde, não tem relatório de música nenhum aqui, que é o caso desse programa aqui que vai ao ar. Diga, a rádio estava fora do ar, deu problema no transmissor e... No caso, há uma justificativa. Tucano. Não, no caso, há uma justificativa. Ou porque nós temos, por isso que é realizada uma conferência do ECAD. Porque quando não tem alguma programação em determinado período, ou seja, quando não é rodada alguma música em determinado período, ele questiona o porquê que não rodou. Então temos que haver justificativa. Por exemplo, no nosso caso aqui da Aliança, Jornal Primeira Hora, Campeonato Interiorano, informativo, não sei o que. Então sempre vai ter alguma justificativa. Ou seja, se tu for pegar, tanto é que se for pegar a nossa relação de ECAD, vai ter literalmente espaço preenchido da meia-noite até meia-noite. Ou seja, tem informações contendo o que foi rodado e o que não foi rodado da meia-noite até meia-noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês e assim por diante. 12 meses por ano, 365 dias também nesse período de 12 meses e assim vai indo. É bom. Perceberam, né, que em tempos de quarentena e sem bola rolando, o Aliança Esportes desvirtuou um pouquinho, né? A gente fala sobre um pouco de tudo, né? Sobre um pouco de tudo, porque o nosso objetivo também é levar conhecimento, até o ouvinte entender, né? Por que como é que funciona a mecânica, que não é um mar de rosas. A gente é cobrado por algumas situações também, nós como meio de comunicação radiofônico, né? Então é isso. É isso mesmo inclusive para a questão de ser um pouco de tudo mesmo aqui, já que... Vamos falar sobre... Não, eu faço questão de trazer aqui para vocês uma receita de bolo de fubá, pode? Ah, meu Deus, vamos lá ver, cara, não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, nessa quarentena, já que a bola não rola, vamos criar caloria, né, para depois então, perder quando nós temos que manter voltarem a rolar, né? Nós temos que manter nossa alimentação saudável, né? Exatamente. Vamos lá então, ó, papel e caneta na mão, caneta preta de preferência. Por que caneta preta? Não, porque fica melhor de ver com papel branco. Essa é a minha teoria. Sim. Então vamos lá para os ingredientes, ó. 3 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de açúcar, certo. 2 xícaras de chá de fubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, meio copo de óleo, 1 copo de leite e 1 colher de sopa em fermento em pó. Agora temos o modo de preparo. Em um liquidificador, adicione os ovos, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo, o óleo, o leite e o fermento. Depois bata até a massa ficar lisa e homogênea, ou seja, com todos os seus ingredientes imperceptíveis. Passo número 2, despeje a massa em uma forma, untada de preferência e polvilhada. Untada é passar óleo e espalhar esse óleo. Para que o líquido não grude na forma propriamente dita. E o terceiro e último passo é levar para o forno em temperatura média, 180 graus, pré-aquecido por 40 minutos. Então, essa é a receita simples do bolo de fubá. E assim que estiver pronto, delicie-se, porque vai estar pronto para comer. E certamente mande para nós aqui, porque nós estamos num período de contingenciamento também aqui na Rádio Aliança, nós estamos recebendo pessoas aqui para entrevistar, tanto é que o ouvinte percebeu que é só entrevista por telefone, mas mande para nós uma bacia que a gente aceita já depois dessa dica do nosso colega Leonardo Reck. Agora sim, a Aliança Esportes oficialmente tem tudo. Exatamente. Era para começar um esporte, mas só que como somos nós aqui, tivemos o azar do coronavírus, né? Como não temos nada de esporte, vamos preencher esse espaço aqui com qualquer informação, né, cara? Alguma coisa vai ser útil para alguém, não sei quem, em algum lugar que eu não sei qual é também. Mas então, claro, vai ser útil. Eu sempre carrego a premissa do seguinte, ó, atrapalhando ou ajudando, o importante é participar. Seja informando, desinformando, seja tocando uma música boa ou uma música ruim. O importante é tocar música. Então, vou fazer o quê? Nós seguimos o nosso papel. Por falar em música, voltando à questão do ECAD também, tu percebeu, né, que os artistas sertanejos estão fazendo as lives, que não dá mais para fazer show, que show é aglomeração de pessoas, tem essa contingência do coronavírus, então o pessoal apelou para live. Tivemos as lives do Bruno Marrone, eu acho que foi. Bruno Marrone, Marília Mendonça, Jorge Mateus tiveram. São os mais famosinhos também aí que fizeram live. Gustavo Lima também fez live e tudo mais. E o Perdidos na Live, que quinta-feira também fez live. Sim, também tem a live da Nalu, né? Papo Reto Saúde. Papo Reto Saúde. Então tem tudo isso. Todo mundo tá apelando pra live aí. E deixa eu te contar uma. Acho que foi com a Marília Mendonça que fez a live essa semana aí.
E teve um cantor gaúcho, Baitaca. Fez a live no mesmo tempo que ela. Enquanto ela tinha 28 mil pessoas assistindo a live da Marília Mendonça, o Baitaca tinha 48 mil. Boa. Por minuto. O Baitaca. E teve mais gente vendo a live dele. Foi a maior live da história da música gaúcha do Baitaca. Sensacional. E ganhou da Marília Mendonça. Ganhou da Marília Mendonça. Sensacional. Não, pra você ver como é que são as coisas. O cantor do fundo da grota. Sim, pra você ver como é que são as coisas, né? Pra você ver como é que são as situações. E olha, detalhe, Baitaca é mais aqui uma coisa regional entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Marília Mendonça é o Brasil inteiro. Sim. É ruim essa cantora também. Eu não sei se alguma das músicas gaúchas aqui é tocada lá em São Paulo, Rio de Janeiro, mas certeza que as músicas deles, como por exemplo Jorge Mateus, Fernando Sorocaba, Marília Mendonça, são tocadas aqui. Sim, então, sem sombra de dúvidas. Temos um baita de um nível comparativo ali. Exatamente. Mesma coisa, nós aqui estamos aqui fazendo esse bate-papo, essa troca de figurinhas no ar aqui. Se a gente levasse isso pra internet, faríamos um sucesso estrondoso. Não que não seja um sucesso aqui, mas só que na internet o público é outro. É um público que consome esse tipo de informação. Ou a falta de informação, né? No caso aqui que estamos desinformação. Vivendo. Não, desinformação não, que alguma coisinha sempre é útil, né? Tá. Ou falta de informação. E na falta de informação, tu puxa a areia de gato, né, cara? Pra cima. Vai. Então, pra internet, ela tem um público bastante distinto. No ar aqui, aquela coisa, rádio, aquela coisa toda, tem que ser uma coisa séria, uma coisa sisuda, uma coisa formal, assim, por aí vai embora. Agora, a internet não, cara. Por que o youtuber lá, aquele cara que é meio dono do Botafogo lá, o clube de futebol, o Felipe Neto? Sim. É o Felipe Neto. Por que ele fez sucesso? Por causa disso, pô. Ele começou a fazer videozinho em casa, deitar no sofá, só de pijama, comentando coisa alheia, e estourou por causa disso. É uma coisa que ele retratava do cotidiano de muita gente, e muita gente se identificou com isso. É um público que está restrito à internet. Se fosse direto para a televisão, ele não teria essa proeminência que ele passou a ter na internet. Ou seja, a internet catapultou ele para a televisão, e ele está até hoje. Então isso que acontece, a internet ela acaba sendo um outro tipo de público e consumidor de conteúdo. Talvez um termo que foi utilizado por muito tempo é a tal da liberdade de expressão. Não que aqui em rádio, por exemplo, nós não temos a liberdade de expressão. Por enquanto temos aqui. Não, tudo bem, mas há casos específicos, né? Então, talvez basicamente é isso que a internet, uma das possibilidades que a internet nos traz, entendeu? Porque muitas vezes o pessoal lá da internet tem aquele, entre aspas, uma espécie de comparação, ou seja, o cara lá na internet falou tal coisa, eu passo por uma situação assim. Eu convivo com isso, eu sei do que se trata. Então talvez muito daquele humor de comparação, por assim dizer, que é o que traz mais sucesso para esse povo ali. Então por isso que eu digo, talvez os 40 e poucos mil que acompanharam a live do Baitaca, provavelmente acho que uns 90, 95% são gaúcho dali de... Ou não. Mas eu até digo Ou não. Tentaram fazer um contraponto. É uma espécie de contraponto. Vamos fazer o Baitaca, eu não gosto do Baitaca, vamos fazer ele subir. É uma espécie de contraponto. Mas claro, saudável, não é um ódio, digamos assim. Quer dizer que sertanejo universitário, ou tem objeção ao sertanejo universitário? Eu não sabia. Se eu fosse um que tivesse no computador naquele momento, então, das duas lives, eu assistia do Baitaca, né, cara? Pra ajudar a engrossar a lista de audiência dele naquele momento. Mas a opção particular minha, claro, quem quer ver a Marília Mendonça, veja, quem quer ver o Jorge Mateus, veja, Bruno Marrone, veja, Gustavo Lima, veja, enfim, é liberdade de todo mundo, mas só que naquele momento tinha duas opções, haviam duas opções. 4h22, temos aqui, vou voltar a falar do esporte aqui, meu. Vamos lá. O esporte no bastidor. Jornal, sozinho em hotel, Ronaldinho volta a ter luxos após ficar mais de um mês detido em penitenciária. Em prisão domiciliar do Paraguai, craque brasileiro e seu staff ocupam um andar inteiro de um hotel em Assunção, capital do Paraguai. Ele ficou, então, ele estava em concentração, né, com o time da penitenciária. Nossa, o Ronaldinho Gaúcho. Ele ficou campeão aí do interno e do Intercelas. Intercelas e agora ganhou o prêmio aí para passar. Imagina o que aconteceu. O restante da pena aí em prisão domiciliar, né? Imagina o que aconteceu com o capitão do time ruim, então. Meu Deus. Vamos ver. Após deixar a prisão na última terça-feira, após um mês detido, o Ronaldinho Gaúcho voltou a ter uma vida de estrela no Hotel Palmaroga, local onde cumpre prisão domiciliar em Assunção, no Paraguai.
Segundo relatos do jornal Olé, o Ronaldinho Gaúcho, o irmão Assis, o advogado e um assistente são os únicos hóspedes do hotel que conta com um número de funcionários reduzido por causa da pandemia do novo coronavírus. O Palmaroga é um edifício colonial com quase 120 anos, agora convertido em um dos hotéis mais luxuosos de todo o Paraguai. Ronaldinho e seu staff ocupam um andar inteiro. O bruxo está no quarto 104, que tem uma cama king size, uma Smart TV 4K, que é 4K, de 55 polegadas e banheira de hidromassagem, entre muitas outras comodidades. Além disso, o Palmaroga possui piscina e uma academia na qual o Ronaldinho vem mantendo a forma. A diária de cada quarto é estimada em $380, ou seja, quase R$2.000. O que é a TV 4K? É uma tecnologia de Full HD. Ou seja, a segunda melhor qualidade em transmissão em imagem que nós temos no mundo. Vou repetir, ele está preso nessa condição aqui, gente. Um quarto que tem uma cama king size, uma TV 4K de 55 polegadas. Basicamente, para situar o ouvinte, tem telas de cinema que não possuem a tecnologia 4K. Exato. E a banheira de hidromassagem e outras comodidades. O cara tá preso. Prisão domiciliar com essa comodidade. Até eu, cara. Até eu gostaria de ficar eu que não estou em prisão domiciliar não tenho essa comodidade. Sim. Até eu gostaria de ficar numa prisão como essa aí, cara. E olha, sendo bancado pelo Estado, no caso paraguaio, né? Isso, a minha opinião quanto a isso é aquela questão do é isso que é ser brasileiro. Um exemplo que eu vou te citar, o Botafogo, o clube Botafogo de Regatas, não sei se é esse o nome, mas é o Clube Botafogo de Regatas. Ele vai entrar com uma moção na FIFA pedindo reconhecimento das pequenas taças do mundo que ele tem, que é entre 1967, 1968 e 1970. Ou seja, ele ganhou essas 3 edições, ele requer reconhecimento da FIFA, ele vai entrar em moção com a FIFA, informando de que ele é campeão mundial por conta dessas taças. O Botafogo. Até então nada demais, só que o que consta aqui é que um jornal da época apontou que a taça da Copa de 68 foi roubada. Então, assim, o Brasil não é para poucos. O Botafogo ele quer fazer uma liminar agora, e se não conseguir, ele vai fazer uma réplica da taça. Aí sim ele vai entrar com ação para a FIFA reconhecer essas 3 taças como sendo um possível mundial de clubes. Sendo que entre uma delas, se não me engano, a edição de 1968 mesmo, o Botafogo ganhou da seleção da Argentina. Ah, não, peraí. Então não é. Olha isso, exatamente. Uma das edições o Botafogo... Um amistosão aí de luxo, o cara quer acompanhar o título mundial, sim. Cara? Não, peraí. O Botafogo ganhou a taça ao vencer a seleção da Argentina. Não, desculpa, que é verdade, é uma matéria de 1968, exatamente. O Botafogo ganhou uma rica taça ao vencer a seleção argentina anteontem, na época, claro, em Caracas, mas nem os jogadores e nem os dirigentes conseguiam ver o troféu. Depois do jogo, os botafoguenses ficaram perfilados no centro do campo para a solenidade da entrega, mas os dirigentes venezuelanos, envergonhados, explicaram que a taça havia desaparecido e a entrega teria que ser adiada em algum outro dia, que aqui então não consta. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Até hoje o Botafogo, hein? Isso escreveu, isso que está nesse jornal em 27 de agosto de 1968. Então é uma situação em que Brasil não é para poucos. Que coisa absurda, cara. 4h27, LSG Ambiental alerta o produtor rural: se você capta água de nascentes ou de poço artesiano para a criação de animais, seja na avicultura ou na suinocultura, você deve fazer a outorga dos direitos de uso da água conforme pede a legislação. Evite multas. Consulte a LSG Ambiental para fazer a outorga. Ligue 34420543. Conte com a LSG da Engenheira Ambiental Luciane Tibola. 4h27, valeu, Leonardo Reque. Valeu, uma ótima tarde a todo mundo e vem uma seleção musical. Sim, agora sim o ECAD vai ter trabalho. Agora sim. Valeu, gente. Na próxima semana a gente volta talvez ou com o Interiorano ou com esse programa simples, humilde aí, para levar muita informação esportiva, de culinária, de bem-estar, de saúde, de coronavírus, de segurança pública e por aí vai, né, gente? Afinal de contas, na ausência de eventos esportivos, sem ter o que comentar, a gente comenta, sobretudo porque temos um espaço para preencher. E a gente agradece aqui a LSG Ambiental por acreditar no nosso potencial, por estar com a gente nesse programa.
E também, claro, assim que tiver o interiorano, a LSG Ambiental também vai estar na jornada esportiva aqui da Rádio Aliança. Valeu, gente. Bom fim de semana, feliz Páscoa, tá certo? Amanhã é o dia do, como diz o Bison, feliz Páscoa. Valeu, vou parar por aqui. 4h28, na sequência segue a programação da Rádio Aliança. Eu digo uma coisa, talvez depois vão ter que passar no RH, mas isso é bobagem. Vamos lá. Valeu, gente, um forte abraço a todos e até a próxima. Rádio Aliança. O coronavírus é uma grave questão de saúde, mas que também afeta a economia. Por isso, para evitar que centenas de estabelecimentos fechem suas portas definitivamente, valorize os pequenos negócios. Utilize a teleentrega de lanchonetes e restaurantes. Compre do mercadinho, da padaria, do açougue e da peixaria local. Fazer girar a economia também é pensar grande. Pense grande. Pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. A LSG Ambiental alerta o produtor rural. Se você capta água de nascente ou de poço artesiano para a criação de animais, seja na avicultura ou na suinocultura, você deve fazer a outorga de direitos de uso da água, conforme pede a legislação. Evite multas. Consulte a LSG Ambiental para fazer a outorga. Ligue 3442-0543. Conte com a LSG, da engenheira ambiental Luciane Tibola. Eles arriscam suas vidas para salvar as nossas. Aos profissionais da saúde, mais do que um agradecimento, fica aqui um compromisso das emissoras de rádio e TV de Santa Catarina. Estaremos trabalhando 24 horas para transmitir informações de qualidade e orientações precisas para ajudar a conter a doença. Cada um fazendo a sua parte. Isso também é pensar grande. Pense grande. Pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. 4h29. Rádio Aliança. Com geração de conteúdo relevante, jornalismo atuante e de credibilidade, música e entretenimento para você, ouvinte Aliança, ficar de bem com a vida o dia todo.